Olá, tudo bem? Eu me chamo André e quero te dar as boas-vindas aqui ao canal Criando a Realidade. Como tu percebeu pelo título desse vídeo, hoje eu quero te responder uma pergunta que eu acredito que seja uma das maiores dúvidas quando o assunto é cocriação da realidade e a utilização do poder da mente para materializar aquilo que eu desejo. Será que eu posso ter qualquer coisa que eu quiser utilizando a lei da atração? Se tu quer saber a resposta para essa pergunta, então fica comigo até o final, porque eu vou te trazer aqui algumas informações muito interessantes que vai te fazer entender melhor como que tudo funciona e é claro, tu vai ter a resposta para essa pergunta. Será que tudo é realmente ilimitado? Será que eu posso materializar qualquer coisa que eu pensar? Será que tudo aquilo que eu desejo é realmente possível? Bom, o que a gente precisa para responder essa pergunta e para te entender como que a dinâmica de cocriação funciona é desconstruir uma crença muito comum que a maioria das pessoas possui, que é a crença da escassez, de que as coisas são escassas, de que as coisas são limitadas e que eu preciso lutar, eu preciso disputar para conseguir ou ter alguma coisa, tá bom? Eu vou te passar algumas informações bem interessantes aqui de uma forma bem científica. Esse vídeo pode ficar um pouquinho denso, porém eu recomendo que tu assista ele e retorne se tu achar necessário para entender algum conceito, né? Porque eu vou trazer algumas coisas da área física, porém vai ser interessante, porque com todas as informações no final do vídeo, tu vai responder essa questão, se tu acredita que sim ou que não, né? Se é ou não possível que a gente consiga cocriar qualquer coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que o processo de criação da realidade ele funciona, tá bom? O que acontece? A gente tem um vácuo quântico, tá? Eu vou trazer aqui, como eu disse, alguns conceitos mais científicos para te conseguir entender na prática, tá? Mas a gente tem um vácuo quântico, que é da onde tudo surge, que seria o universo, Deus, a matriz essencial, como tu preferir chamar. Eu vou chamar aqui de vácuo quântico porque é um nome utilizado dentro da física, tá? Para ficar uma coisa mais neutra. A gente tem o vácuo quântico e a gente tem uma consciência, um observador, que é tu, é eu, é qualquer pessoa, qualquer consciência, né, que esteja observando as situações. Quando tu observa, tu escolhe. Observar e escolher é a mesma coisa, tá? Então, quando tu observa uma situação e tu interpreta aquela situação como positiva, como negativa, quando tu pensa no teu futuro, por exemplo, tu tá observando o vácuo quântico. Quando tu lembra do teu passado, tu tá observando o vácuo quântico. E essas emoções que tu tá sentindo, elas vão enviar informações para esse vácuo quântico, que vai te responder. Obviamente, vai ter um tempo entre a observação e a resposta, mas ele vai responder com teu desejo. Então, se tu, por exemplo, pensa no teu futuro, vivendo na casa dos sonhos, tu acredita nisso, tu está enviando essa informação para o vácuo quântico e como resposta ele te devolve a tua casa, tá? Mas aí, como que funciona tudo isso? Eu vou atrair essa casa, uma pessoa vai ter que perder a casa para mim ganhar? Como é que funciona todo esse processo? Bom, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o vácuo quântico em si. Porque quando a gente fala sobre criação da realidade, às vezes a gente vai muito pro lado de lei da atração, né? Eu vou atrair uma coisa para mim. Só que quando a gente entende o lado científico, que inclusive eu já fiz até vídeo sobre isso, falando, né, se tu atrai ou tu cria a tua realidade, tu pode conferir para te entender, porque aquele vídeo vai complementar esse aqui, tá? Mas o vácuo quântico, ele é o campo de infinitas possibilidades da física quântica, né, da teoria quântica. De lá, tudo emerge. E é por isso que não é, digamos assim, correto, 100% correto, dizer que eu vou atrair a minha realidade, porque no fundo eu vou criar a minha realidade através do vácuo quântico. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo, sonho, penso, imagino, tudo aquilo ali já existe em superposição ali no vácuo quântico. São todas possibilidades ali no vácuo quântico. Quando eu observo o vácuo quântico, como eu trouxe ali no esqueminha anterior, eu faço aquilo que é chamado de colapso da função de onda, que é escolher uma possibilidade para que ela se manifeste na minha vida. Então tudo, no fundo, né, se a gente for pensar, é feito de vácuo quântico. O universo, né, os planetas, as estrelas,
Tudo que tem no nosso planeta, animais, plantas, pessoas, objetos, tudo vem do vácuo quântico. Tudo é constituído pelo vácuo quântico, tá? Mas como que funciona esse processo? O vácuo quântico, ele simplesmente cria matéria, como que acontece o processo? Bom, na verdade, cientificamente, do vácuo quântico vão sair partículas menores, na verdade. Existem dois grupos aqui, que é uma parte um pouquinho complexa, eu não vou aprofundar muito, é só para te entender que não simplesmente não vai sair do vácuo quântico teu carro, tua casa, teu sonho, tá? Existem os grupos, então, dos bósons, existe o grupo das partículas que são os férmions. Esses férmions são as partículas que realmente constituem a matéria, né? Porque essas partículas aqui elas vão constituir o átomo e aí vai constituir a tua casa, o teu carro, enfim. Só que existe outro grupo de partículas que também são oriundas aí do vácuo quântico, que são as partículas bosônicas, ou bósons, tu preferir chamar. E entre esses bósons está também o bóson de Higgs, o famoso bóson de Higgs, né, que foi lá nos anos 60 foi criada, né, a hipótese de que ele existia e somente agora em 2012 foi confirmado pela física, pelos físicos, né, que realmente ele existe. Mas essas partículas todas interagem, né, sendo que os bósons são todos eles responsáveis pelas quatro forças que regem o universo: força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e a gravidade. Tá? Cada um deles tem a sua função ao exercer essas forças. E essas forças, né, esses bósons, têm a sua função de manter tudo em ordem e funcionando. Então os quarks vão ali e vão montar o próton e o nêutron para constituir o elétron, né, o núcleo. Dentro dos lepsons aqui a gente tem um dos tipos de lepsons, são os elétrons, né, que ficam lá ao redor do núcleo, fazendo as órbitas, enfim, que constituem o átomo, tá? E aqui só o modelinho do átomo para vocês entenderem. De onde é que surge o teu sonho? Primeiro surgem todas as partículas do vácuo quântico e elas se organizam, né, para montar o átomo. Tá? Então a gente tem ali o elétron, a gente tem o nêutron, o próton, né, que forma o núcleo, e a partir daí tudo é constituído a nível macroscópico, tá? Porque tudo a nível macroscópico, ou seja, tudo que é grande, né, tudo que a gente consegue perceber, né, a minha cama, a minha roupa, a minha casa, o meu guarda-roupa, o meu calçado, o meu computador, enfim, tudo é feito por átomos, tá bom? E o do vácuo quântico, que constitui todas essas partículas aí, é que surge tudo que existe no universo, inclusive o próprio universo, ele vem do vácuo quântico. O vácuo quântico, ele está em todos os lugares. E esse mesmo vácuo quântico, essa mesma substância, constitui tudo que existe, né? Tudo que tu conhece e até coisas que tu nem imagina que existem. Então, se desse mesmo local, desse mesmo potencial energético surge tudo isso, será que é realmente difícil para o universo te entregar o teu sonho? Qual é o teu sonho? É um carro? É uma casa? É, de repente, o relacionamento dos sonhos? É mais clientes para teu negócio? Qual é o teu sonho? Será que realmente é tão difícil para o universo, sendo que ele consegue fazer tudo isso? Quando eu falo universo aqui, eu usei aspas, porque o universo é o vácuo quântico, a gente tá utilizando aqui como metáfora, tá? E agora então eu quero devolver para ti a pergunta. Será que tu pode ter qualquer coisa que tu deseje com a lei da atração? Ou será que realmente existem limitações, né? Eu acredito que com essas informações que eu te passei, tu já tem noção da resposta, tu já deve ter percebido que os limites de criação são realmente infinitos, pelo menos para nossa percepção é realmente infinito. Porém, tu precisa seguir o processo da forma correta, né? Tu precisa fazer a observação, né, do vácuo quântico, enviando essa informação, esse comando, para que tu tenha o teu desejo materializado. Lembrando que essa informação, ela não é só simplesmente querer, né? Querer não vai fazer o universo trazer para mim o que eu quero, tá bom? Nem somente o pensamento positivo, tem outras variáveis, né? Tem pensamento, tem o sentimento, tem a atitude, tem o sistema de crenças, tem outras variáveis que eu já falei em outros vídeos e vou continuar trazendo conteúdos aqui, tá bom? É só uma visão geral, focando principalmente na parte do vácuo quântico, que é da onde tudo surge, para te entender que tu não atrai, tu cria a realidade através de um potencial incrível que pode se tornar literalmente qualquer coisa, tá bom?
Então, basta que tu expanda a tua mente para que a tua consciência consiga co-criar e materializar cada vez mais, e cada vez mais os teus limites de criação vão se expandindo, tá bom? Muito obrigado, espero que tu tenha conseguido compreender, espero que não tenha ficado muito complexo, muito difícil de assimilar essas informações, mas eu acredito que tem momentos que a gente precisa entrar nessas partes mais científicas, mais densas, que é para aquelas pessoas que são um pouco mais racionais, que têm um certo pé atrás com essa visão mais abstrata, mais mística da vida, né? Quando a gente traz aqui fatos científicos, fica um pouquinho mais fácil de entender, mesmo sendo informações bem densas, não é? Então é isso, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo, que na medida do possível eu vou respondendo, ou ali nos comentários mesmo, ou se eu achar relevante eu posso até trazer um vídeo para explicar mais a fundo essas questões. E é isso, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e até a próxima. Tchau!